Julius Robert Oppenheimer, conhecido como o pai da bomba atômica, deixou uma herança maldita que ainda ecoa profundamente no século XXI. Mais de 8 bilhões de indivíduos vivem na era nuclear que ele contribuiu para criar, e líderes mundiais continuam a enfrentar as mesmas complexidades éticas e políticas que Oppenheimer enfrentou. Fica a pergunta: como lidar com os perigos representados pelas armas de destruição em massa? Essa ameaça global não pode ser subestimada. No momento atual, o mundo está mais próximo da catástrofe nuclear do que em qualquer outro momento desde o auge da Guerra Fria. E a responsabilidade não recai somente sobre a Rússia. A China e os Estados Unidos estão ampliando rapidamente seu arsenal nuclear. A Coreia do Norte, eu não preciso nem falar. Ela continua com seus testes de mísseis quase que ininterruptos. O Paquistão, portador de armas nucleares, enfrenta grandes turbulências internas. A Índia continua com sua escalada nuclear. E o Irã está bem próximo, se já não atingiu a capacidade nuclear. Nunca antes o panorama nuclear pareceu tão sombrio. Os perigos de acidentes nucleares são palpáveis, levando a argumentos a favor da abolição das armas nucleares antes que elas causem a nossa destruição. A tecnologia de armas nucleares avançou significativamente desde a primeira detonação da bomba atômica em 1945. Muitos desses avanços foram negativos. As ogivas tornaram-se maiores e mais letais. Os custos de manutenção dispararam e a infraestrutura degradou-se ao longo do tempo. Segundo o Pentágono, cerca de metade da infraestrutura nuclear dos Estados Unidos tem mais de 4 décadas de idade. A verdade é que o histórico das armas nucleares é precário. A razão pela qual o mundo sobreviveu tanto tempo sem uma catástrofe nuclear é em parte devido à sorte, mas todos nós sabemos que a sorte não dura para sempre. Desde a década de 1940, as armas nucleares se proliferaram e tornaram-se mais destrutivas. A Rússia alega que 2 de seus mísseis balísticos interconectais SAMART têm a capacidade para devastar toda a costa leste dos Estados Unidos. Enquanto isso, o submarino classe Ohio dos Estados Unidos possui poder de fogo suficiente para eliminar mais de 1 dúzia de cidades russas em um único ataque. E o pior é que a corrida armamentista implícita continua desenfreadamente. Os Estados Unidos planejam gastar até 1,5 trilhão de dólares para modernizar seu arsenal nuclear, renovando cada elemento e sua infraestrutura associada. Daqui a 30 anos, novas frotas de mísseis balísticos intercontinentais, bombardeiros furtivos nucleares e submarinos armados com armas nucleares estarão em uso. Contudo, a modernização do arsenal nuclear divide a política dos Estados Unidos em 2 campos. Há aqueles que advogam pela interrupção da renovação nuclear devido ao risco de aniquilação nuclear. Por outro lado, há alguns que argumentam que os Estados Unidos devem intensificar seus esforços e não ceder a ameaças russas. No entanto, em um momento de crescente conflito geopolítico, cada vez mais nações estão buscando ingressar no clube nuclear, enquanto as nações já armadas buscam maneiras de aumentar seus arsenais. Atualmente, existem cerca de 12.500 ogivas nucleares, com aproximadamente 90% delas pertencendo à Rússia ou aos Estados Unidos. Quase 4.000 dessas ogivas estão prontas para uso e implantadas, só esperando o comando, enquanto cerca de 2.000 estão em estado perigosamente alto de prontidão, prontas para serem lançadas em resposta a um ataque em questão de minutos. Além disso, a China aparentemente planeja acompanhar essa escalada. O país já acumulou mais de 400 ogivas nucleares em um período muito menor do que os Estados Unidos levaram para construir um arsenal semelhante. Agora, legisladores chineses planejam triplicar suas forças nucleares nos próximos anos, atingindo 1.500 ogivas nucleares prontas para lançamento até 2035. O mundo mudou drasticamente desde o conflito na Ucrânia. As fronteiras estão sendo demarcadas. Putin anunciou que estaria suspendendo a participação da Rússia no último tratado de controle de armas nucleares, celebrados com os Estados Unidos, e que expiraria até 2026. As tentativas diplomáticas entraram em colapso total. Mas por que as nações continuam a possuir armas nucleares, apesar dos riscos de colapso global? A resposta é tão humana quanto possível. Quando o país detém armas nucleares, outros países sentem pressão para obtê-las também.
A suposição geral é que os benefícios estratégicos superam os riscos, e não é apenas a Rússia e os Estados Unidos que desejam armas nucleares. Cerca de 40 nações dependem do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos para dissuasão. Retirar essas armas poderia desestabilizar ainda mais e até resultar em maior proliferação nuclear. Entretanto, enquanto qualquer arsenal nuclear persistir, é inevitável que em algum momento essas armas sejam usadas, seja intencionalmente ou por erro humano, ou falha no sistema, ou até um julgamento equivocado. Quando uma bomba nuclear explode, a temperatura sobe para milhares e depois milhões de graus Celsius. O calor da explosão transforma a arma em plasma superaquecido, enquanto a energia de reação emite raios-x suaves que aquecem as partículas de ar. Visualmente, o processo lembra o início de uma bola de fogo nuclear. O que acontece após a nuvem em forma de cogumelo é difícil de prever, mesmo com supercomputadores modernos. A opinião geral é que um conflito nuclear resultaria em um planeta devastado, com nuvens de fumaças encobrindo os hemisférios e possivelmente bloqueando a luz solar. Com quantidade suficiente de fumaça, a temperatura cairia abaixo de pontos de congelamento, gerando um inverno nuclear. Áreas afetadas se tornariam escuras, secas e frias, as colheitas e o gado morreriam e a produção de alimento poderia cair em até 90%. Muitos seriam mortos nas explosões nucleares e outros bilhões morreriam de fome consequentemente. Seria o fim de toda a vida no nosso planeta como a conhecemos. A única garantia de evitar o uso de armas nucleares é eliminá-las por completo. Desde o término da Guerra Fria, em 1991, houve uma drástica redução no número de ogivas nucleares, diminuindo de cerca de 65 mil em 1980 para aproximadamente 12.500 hoje. 2/3 das Nações Unidas apoiam o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, aprovado em 2017. No entanto, as nações armadas com armas nucleares e a maioria de seus aliados se opõe fortemente a qualquer tipo de desarmamento. As negociações lideradas pelas Nações Unidas sobre o desarmamento nuclear não avançaram significativamente nas últimas décadas. A verdade é que estamos presos à ameaça de um inverno nuclear pairando sobre nossas cabeças. Governos não abdicarão voluntariamente de ogivas nucleares, pois há uma grande dose de desconfiança. Porém, existe uma possível solução para todo esse problema. Em vez do desarmamento nuclear, a minimização nuclear poderia ser uma solução mais factível para garantir um planeta habitável para as gerações futuras. Se o número total de ogivas nucleares existentes fosse reduzido de 12.500 para aproximadamente 2.000, com os Estados Unidos e a Rússia reduzindo para, no máximo, 500 ogivas cada um, eles ainda teriam capacidade para se destruírem várias vezes, mas não seria o suficiente para desencadear um inverno nuclear e arrastar o resto do mundo consigo. Esses números propostos não são arbitrários, na verdade estão em conformidade com a recomendação mínima sugerida por um estudo das Forças Aéreas dos Estados Unidos em 2010. Ou seja, a minimização nuclear é uma abordagem tão viável quanto possível. Infelizmente, parece que estamos caminhando na direção oposta. Vai aparecer um vídeo aí na tela, na qual eu mostro que novas armas altamente destrutivas estão sendo enviadas à Ucrânia e a escalada de ameaças só aumentará. Se você ficou até aqui, considere se inscrever no canal e deixar aquele like. Abraços e até a próxima!